O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 1 gigawatt em projetos operacionais da fonte solar. Vamos entender como é que estamos com os nossos projetos de energia solar aqui no Brasil. Nós estamos com o Rodrigo Sawaia, ele que é presidente executivo da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Presidente Rodrigo Sawaia, muito boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês na Rádio CBN. Muito obrigada, igualmente. Bom, então temos aí um movimento crescente de energia solar no país? Exatamente. O ano de 2017, em especial, teve um crescimento de mais de 11 vezes no período. Começamos o ano com mais ou menos 90 megawatts em potência operacional da fonte solar fotovoltaica. Só para quem não conhece essa tecnologia, a energia solar fotovoltaica é aquela que converte a energia do sol diretamente em energia elétrica, sem nenhuma parte móvel, sem ruído, sem motores, de forma silenciosa. A população tem feito uso dessa tecnologia nos seus telhados de residências, também em comércios, indústrias e até em prédios públicos, como escolas e hospitais. Mas, acima de tudo, nós temos a maior parte desse mercado que foi responsável por essa marca nova de 1 gigawatt, veio de usinas fotovoltaicas de grande porte, localizadas na região Nordeste e também na região Sudeste. Que aí já atende um número muito maior, e aí tem a transmissão, né? Tem toda uma logística de transmissão, isso já está montado? Exatamente. Então, com o começo nesse ano de 2017, né, de 90 megawatts lá em janeiro, o setor foi entregando projetos e também desenvolvendo esses sistemas nos telhados dos edifícios dentro das áreas urbanas. Os projetos das usinas de grande porte, de fato, eles fazem uso também de linhas de transmissão, levando essa energia, por exemplo, do interior dos estados do Nordeste, né, regiões com baixo índice de desenvolvimento humano, em que essa tecnologia ajuda a gerar empregos de qualidade e a trazer mais oportunidades para a população, e levando essa energia até as áreas urbanas, onde essa energia vai ser utilizada nos grandes centros de consumo do país, de forma limpa e renovável. Quando aplicada diretamente nas edificações, aí a gente não precisa dessas linhas de transmissão. A gente já faz uso da infraestrutura das próprias edificações para transmitir e consumir essa energia. E muito frequentemente, quando é necessário fazer alguma troca de energia com a rede, usa-se a rede de distribuição dentro da própria distribuidora daquela região. Então você não tem a necessidade desses investimentos em grandes linhas de transmissão, e por outro lado, como você está consumindo essa energia perto do ponto de consumo, a gente diminui as perdas elétricas e deixa esse sistema também operando de forma mais eficiente. Perfeito. Quer dizer, o ideal seria que as casas tivessem essas placas de energia solar, né? E é o que tem acontecido. Já são, neste momento, 20 mil consumidores, incluindo residências, que são a maioria, por volta de 80%, ou seja, mais ou menos 16 mil desses 20 mil consumidores. São residências distribuídas ao redor de todo o país, fazendo uso dessa energia solar fotovoltaica. Temos também comércios e indústrias fazendo uso dessa tecnologia, e você gera energia no telhado daquela edificação, pode ser também no estacionamento ou na fachada de um prédio, consome essa energia localmente, e se porventura você gerar mais energia do que está precisando naquele momento, pode injetar energia na rede, ganha um crédito de energia, não é dinheiro, mas é um crédito que você pode usar para abater do seu consumo no futuro. E com isso fazer essa compensação da energia, de modo que é possível reduzir em até 80% ou 90% os gastos de energia elétrica com um sistema fotovoltaico. Perfeito. Pois não. Pois é, eu ia mencionar justamente que esse tem sido, hoje em dia, o maior fator que leva as pessoas a investir em energia solar fotovoltaica. No passado, as pessoas faziam isso pelo interesse ambiental, por contribuir com o meio ambiente, né? E esse interesse ele continua, mas ele já é o motivo número 2, porque o motivo número 1 hoje em dia é produzir energia mais barato do que você compraria da rede de distribuição e, consequentemente, economizar
diretamente, seja na sua casa, seja na sua empresa, ou até mesmo no governo, no caso de prédios públicos, né, reduzindo o custeio da máquina pública, e com isso tendo esse ganho econômico importante. Claro, porque a lógica é muito simples, você pega a energia do sol e transforma em energia elétrica, né? Mas e o investimento para a instalação dessas placas, Rodrigo, ainda é alto? Um sistema fotovoltaico instalado numa residência de 4 pessoas, uma residência média brasileira, ele vai exigir um investimento na faixa de R$15 mil. Isso no passado chegava a 25, 30, 40 mil reais. Essa redução de custo que a tecnologia vem tendo nos últimos anos, para a gente ter uma ideia, na última década, a redução de custo foi na faixa de 70% a 80%. A tecnologia continua ficando cada vez mais acessível para a população. E, além disso, para quem não quiser investir do próprio bolso, né, o setor tem trabalhado bastante junto com instituições financeiras para desenvolver linhas de crédito, linhas de financiamento para a população e para as empresas poderem fazer investimento nessa tecnologia. E, felizmente, já existem aí mais de 60 linhas de financiamento ao redor do país disponíveis, diferentes bancos públicos e privados. Então, as pessoas podem, inclusive, fazer um empréstimo, investir no seu sistema fotovoltaico, reduzir em até 80% ou 90% seu gasto de energia elétrica, e com essa economia você paga o seu empréstimo. Em mais ou menos 5 a 6 anos você recupera o investimento, e esse é um sistema que dura mais de 25 anos. Então você vai ter aí pelo menos 19 anos de energia elétrica praticamente de graça, e ainda contribuindo com o meio ambiente. Muito bom. Bom, você falou aí para uma família de 4 pessoas, a instalação dessas placas de energia solar custa em média uns R$15 mil, né? E que vai durar 25 anos. Então, pela economia que você vai fazer de energia elétrica, você paga isso em poucos anos, em 6 anos, Exatamente. Né? Mas precisa mudar a instalação elétrica da casa para fazer a adaptação? Pois é. Essa é uma vantagem também da energia solar fotovoltaica. A casa, ela já é dimensionada, toda a sua instalação elétrica, para atender a demanda máxima daquele consumidor. Ou seja, quando você na sua casa volta, por exemplo, do trabalho e resolve ao mesmo tempo ligar a TV, ligar a lâmpada, abrir a geladeira, que vai fazer também com que ela volte a operar, e aí vamos dizer que a sua família está também tomando banho, né? Tudo ligado. E a casa, ela é dimensionada para poder operar com todos esses equipamentos ligados de uma só vez. O sistema fotovoltaico, ele normalmente é dimensionado para atender a demanda da residência, e eventualmente, se o dimensionamento dele é feito para uma geração de energia um pouco mais elevada do que a demanda, e for necessário alguma adequação do sistema, isso pode ser feito sem interferir com a rede da própria casa, fazendo uma ligação diretamente desse sistema, por exemplo, através do inversor, com a rede elétrica ali da região. Né? Um eletricista faz isso facilmente? Pois é. Um sistema fotovoltaico, ele deve ser projetado por uma empresa de engenharia capacitada, e vai precisar de uma assinatura de um engenheiro eletricista que vai ser o responsável técnico por esse sistema. Então, a nossa recomendação é de que as pessoas e empresas interessadas nessa tecnologia procurem uma empresa especializada que possa ajudá-lo a montar esse projeto, e que vai ter no seu quadro de profissionais engenheiros eletricistas para montar o projeto, e também eletricistas habilitados para fazer a montagem do sistema depois no telhado, por exemplo, da sua casa ou da sua empresa. E tudo isso entra naquele orçamento de R$15 mil que você tinha dito? Tudo isso entra no orçamento, e a boa notícia é que, conforme o setor cresce, ganha experiência no Brasil, porque esse é um mercado novo no país, apesar dos números impressionantes de crescimento. Com esse ganho de experiência do setor, a tecnologia continua se tornando mais barata. No ano passado, quando a gente compara da metade de 2016 para metade de 2017, um sistema fotovoltaico chegou até a mão do consumidor final mais de 20% mais barato nesse período de um ano. E a nossa expectativa é de que agora, até a metade desse ano, mais uma vez, a gente possa ter
redução no preço dos equipamentos e, por outro lado, com a energia elétrica, infelizmente, ficando cada ano mais cara, né? As pessoas vão, então, ter um benefício ao economizarem com esse sistema. Bom, esses equipamentos são produzidos no Brasil? As placas aí de energia solar? Nós temos tanto os módulos fotovoltaicos, que é a forma correta de chamar os equipamentos. Módulos fotovoltaicos. Isso, módulos fotovoltaicos, que é diferente de uma placa de aquecimento solar, que senão as pessoas se confundem às vezes, né? Esses equipamentos, eles são produzidos sim no Brasil. Temos no país atualmente mais de 20 fabricantes produzindo não só os módulos, mas também os inversores, que é o segundo equipamento mais importante do sistema, estruturas de suporte, rastreadores solares para as usinas de grande porte e também materiais elétricos, cabos, conectores e até mesmo baterias para quem quiser usar, porque não é necessário num sistema conectado à rede o uso de baterias, o que acaba ajudando a baratear o sistema. Mas nós temos também no país a disponibilidade de vários equipamentos internacionais, de várias procedências, tanto de países asiáticos como europeus e norte-americanos. Então, o consumidor ele pode escolher as tecnologias que para eles são mais interessantes, pode buscar também aquelas que tenham melhor oferta de serviço de manutenção, se eles precisarem, mas felizmente a manutenção do sistema é muito pequena, né? E com isso buscar aí a melhor escolha para o seu caso, para o seu projeto. Bom, são módulos fotovoltaicos, né? Mas eu falei placa porque na minha cabeça, assim, eu faço uma imagem da casa com uma placa em cima. Não é isso? Esses módulos, eles ficam em cima? Eles ficam aparentes? Eles podem ficar aparentes em cima do telhado. Isso é normalmente a forma mais comum de instalar o sistema quando a casa já está construída. Mas você pode também planejar esse sistema para ele estar, por exemplo, na fachada de um prédio, eventualmente numa cobertura de estacionamento e até mesmo substituindo material construtivo quando a edificação ainda não foi feita, quando ela está em etapa de projeto. Já existem em alguns lugares do mundo, por exemplo, telhas fotovoltaicas que substituem as telhas tradicionais, ou mesmo telhados fotovoltaicos inteiriços, né? São várias conexões de módulos, montando um telhado inteiriço e com isolamento de umidade para que não chova, não tenha nenhum problema de infiltração. Então, é possível com isso substituir eventualmente telha ou numa fachada. Imagina um prédio de alto padrão que tem uma fachada de granito, que é um material caro, mas o granito não gera nenhum benefício além da beleza. Você pode fazer uma fachada fotovoltaica que, além de bonita, vai gerar energia elétrica, trazendo aí mais um benefício para aquele edifício de alto padrão. Então é possível planejar essas várias formas arquitetônicas de incorporar a tecnologia em edifícios. Muito bom. Bom, aquela pergunta clássica, né? E nos dias que não tiver sol, vai ter energia solar? Pois é, a energia solar ela depende da disponibilidade do sol para operar. Então, de noite, por exemplo, o sistema fotovoltaico não está operando. Em dias que a gente tem mais nebulosidade ou chovendo, por exemplo, a geração de energia é menor, né? Ela ainda ocorre porque, de fato, a gente tem um pouco de luminosidade difusa disponível, senão a gente precisaria ligar, vamos dizer, ligar as lâmpadas num dia chuvoso, né? Ou ligar os postes da rua num dia chuvoso, e nem sempre isso é necessário. Então existe uma luminosidade difusa aí disponível que vai ajudar a gerar um pouco de energia elétrica, mas menos do que se você tivesse em um dia claro, de céu claro e com bastante luminosidade do sol. Então é importante ter uma fonte híbrida em casa, é isso? Ou seja, na verdade, esse sistema fotovoltaico ele continua operando e interagindo com a rede. A tecnologia fotovoltaica ela vai atuar em conjunto com o que a gente já tem na nossa matriz elétrica disponível, e naqueles momentos em que o sol está brilhando forte, a gente tem o benefício de poder fazer uso dessa energia solar para economizar a energia elétrica que a gente estaria gerando com outras fontes. Então, com isso, em especial, por exemplo, na região nordeste do Brasil, nós tivemos nos últimos meses que ativar as nossas termoelétricas emergenciais para ajudar a
atender a demanda da região por conta da falta de água, da falta de chuva que ocorreu e, consequentemente, as hidrelétricas não estavam dando conta do recado, né? Então, a gente teve que acionar as termoelétricas. Elas eram acionadas no período do dia. Se nós tivéssemos mais residências, comércios e indústrias usando energia solar fotovoltaica e mais usinas de grande porte operando no Nordeste, por exemplo, a gente estaria aliviando a demanda por essas termoelétricas caras e poluentes que estão sendo operadas e, consequentemente, ajudando não só a economizar para a população como um todo, porque essa conta é rateada entre os consumidores, mas também ajudando a diminuir a poluição e as emissões da nossa matriz elétrica. Perfeito, hein? Fica aqui para a reflexão dos nossos ouvintes. Rodrigo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Um grande prazer, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Rodrigo Sawaia. Ele é presidente executivo da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.